Os nossos filhos são presentes que Deus entregou a nós, para que nós amássemos, cuidássemos e ensinássemos a eles os caminhos do Senhor. Mas antes de serem nossos filhos, eles são do Senhor. Nós os recebemos como uma herança maravilhosa. E o significado disso é tremendo, pois os pais vivem, de maneira geral, preocupados com o futuro dos filhos. Mas eles se esquecem de que existe alguém que ama os seus filhos mais do que eles próprios, o Pai Celestial. Hoje nós vamos falar sobre os filhos e nós vamos orar por eles. Eu peço que você ouça até o final essa mensagem. A graça e a paz, meus queridos irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu peço a sua atenção por alguns instantes para que juntos nós possamos refletir na palavra de Deus e no final nós vamos orar pelas famílias. Todos os dias ao meio-dia eu estou aqui orando pela família. Nós cremos que a palavra do Senhor tem o poder de transformar a mente das pessoas, ela pode renovar a nossa fé e o nosso espírito. E a oração que nós vamos fazer juntos aqui no final, ela consegue nos conectar com Deus, porque a oração é relacionamento com Deus, é uma conversa com Deus. Por isso, essa oração, ela pode abençoar a nossa família, nos edificar e fazer com que a vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Hoje nós vamos orar sobre os filhos. Vamos orar pelos filhos. Por isso eu peço que você escreva o nome de um filho, de uma filha aqui nos comentários. E acompanhe até o final essa mensagem e ore junto comigo aqui para que Deus abençoe a vida dessa criança, desse jovem, desse rapaz, né? Tem filhos que já são adultos, mas mesmo assim nós continuamos orando por eles. Então faça isso, coloque aqui o nome de um filho que você gostaria que fosse alcançado ou alcançada por essa oração. Antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal e deixe o seu like nesse vídeo. Isso tem nos ajudado muito a fazer com que o nosso canal cresça e assim mais pessoas são alcançadas e transformadas pela palavra de Deus. Nós recebemos toda semana centenas de testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas com essas mensagens. Então, uma maneira de você ajudar é isso, é você deixar o seu like, você se inscrever no nosso canal. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar membro do canal. Aí você estará nos ajudando a produzir o nosso conteúdo diário aqui. Amém? Todos os dias nós temos postado mensagens novas, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. E essa mensagem de meio-dia tem sido um momento de oração pela família. Eu convido você a cumprir esse desafio durante todo esse mês, de estarmos aqui orando pela nossa família. Eu creio, irmãos, no nome de Jesus, que Deus pode provocar um avivamento dentro da nossa casa por meio da oração. Se você crê, esteja conosco aqui. Entre comigo nesse desafio e venha orar pela sua família. Eu quero ler com você Salmos 127. Salmos 127, eu vou ler do verso 3 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado
quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Eu já li várias vezes essa passagem, só que a palavra de Deus, ela é viva. Ela fala conosco de acordo com o nosso estado de espírito, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o momento de vida em que nós estivermos passando. E quando eu estava refletindo nessa palavra, preparando essa mensagem aqui para compartilhar com você, esse momento de oração, eu comecei a observar esse texto, que é um texto que eu já li muitas vezes, e comecei a pensar sobre uma outra ótica. O salmista diz assim: os filhos são herança do Senhor. O que é uma herança? Pense comigo. Herança é uma coisa boa? Sim, herança é algo que alguém deixa para você. Mas quando que você recebe uma herança? Quando aquela pessoa que tinha posse sobre aquilo morre. Uma herança, ela é uma recompensa, mas é uma recompensa que é recebida através de um momento de perda, de um momento de dor. Quando alguém chega para você e diz assim, olha, tem uma herança para você, você pode saber que é alguém que morreu, que deixou uma herança. Ninguém dá herança em vida, certo? Eu nunca vi uma situação assim, a pessoa em vida fala assim, olha, eu vou distribuir aqui a minha herança. Deve ter, assim, raríssimas exceções. Mas uma herança, ela é uma recompensa, ela é um presente, mas que é recebida com sacrifício. E aqui Deus começou a falar ao meu coração. Os filhos, eles são uma herança, mas eles vão exigir de nós um tempo de sacrifício. Gerar um filho é um troço doloroso. São 9 meses para gerar um filho. É um tempo em que a mulher que está gerando, ela tem náuseas, ela tem o seu corpo todo transformado, ela sofre com uma série de coisas, a barriga dela fica enorme, ela não consegue dormir direito, porque os filhos são uma herança e uma herança requer sacrifício, uma herança requer renúncia. E criar um filho não é um negócio fácil, não é um negócio tão simples. Criar um filho requer um sacrifício financeiro, é ou não é verdade? Um filho muda tudo numa casa. Um filho muda as finanças da casa. Porque a partir do momento em que um filho chega, você tem gastos que antes você não tinha. Você começa a gastar com fralda, com leite, você precisa ter um quarto para o filho, precisa ter um berço, precisa ter uma série de coisas para se adaptar à chegada daquele novo ser humano dentro daquela casa. Então o filho é uma bênção, irmãos. Não tem valor que se compare nessa vida a se ter um filho. Não tem prazer melhor nessa vida do que ter um filho. Mas ele é uma herança, ele é uma recompensa. E para que recebamos essa herança, é preciso haver uma renúncia, é preciso haver um sacrifício. Amém? Se você está entendendo, diga amém. Diga amém no nome de Jesus e coloque o nome dos filhos aqui, coloque o nome do seu filho, da sua filha. Nós vamos orar no final por eles, no nome de Jesus. A segunda parte, o versículo 5, diz assim: como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. É engraçado quando um filho chega na nossa vida, nós temos que cuidar dele. Nós temos que dar banho, nós temos que dar a mão para andar com ele, nós temos que dar comida, nós temos que ensinar a ler para ele,
colocar na cama para dormir, levar para a escola, tudo nós fazemos por um filho. E a palavra diz que o homem que tem a aljava cheia de filhos, e aqui o salmista está comparando o filho à flecha, o homem que tem a aljava cheia de flechas não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Você que cuidou dos seus filhos, ou que cuida ainda dos seus filhos, haverá um tempo na sua vida em que eles cuidarão de você. Haverá um tempo em que talvez você esteja impossibilitado, impossibilitada. E eu não estou nem falando no sentido de ficar doente em cima de uma cama, não. Não é isso. Mas o mundo evolui tanto, a tecnologia, as coisas são transformadas de uma maneira tão rápida que vai chegar um momento em que nós não vamos saber, talvez nem ligar uma televisão. Mas aí, aquele que tem muitos filhos poderá ser amparado, poderá ser cuidado. Eu não estou colocando em questão aqui se o pai, a mãe deve morar com o filho, mas num momento de impossibilidade do pai, da mãe, esse pai, essa mãe precisam ser cuidados. De alguma forma, eles precisam ser amparados. E aí aquele que não tem ninguém, que não teve filhos, que não teve ninguém, muitas vezes acaba morrendo sozinho, abandonado, mas o homem que tem muitos filhos não será humilhado quando tiver que enfrentar os seus inimigos, sejam os seus inimigos físicos ou espirituais. Os filhos serão para ele como um pequeno exército. Por isso a Bíblia os chama de flechas. Flecha é para ser lançada, é para acertar no alvo, é para atirar no inimigo. Então, receba aí essa palavra em nome de Jesus. Ah, pastor, mas é muito difícil criar um filho, criar uma filha. Eu sei disso. Eu sei. Tem momentos em que eles se distanciam de nós, tem momentos em que eles querem viver as suas próprias vidas e não permitem mais que nós participemos da intimidade deles, do dia a dia deles. Cada vez mais eles vão se afastando, o relacionamento ele vai esfriando, e isso é bíblico. A palavra do Senhor diz assim, olha, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Os filhos, eles vão criar novas famílias, novos ciclos de relacionamento. Há um tempo na vida dos filhos em que os relacionamentos que eles têm são os mesmos dos pais. São amigos em comum, é o mesmo bairro, é a mesma igreja, os mesmos lugares, mas depois os filhos vão criando os seus próprios ambientes, vão estreitando vínculos com outras pessoas, e às vezes nós temos a sorte de conhecer essas pessoas, mas muitas vezes não. Muitas vezes os filhos estão lá na sua individualidade, né, vivendo a vida deles, e nós não participamos. Mas só que há uma promessa que eu quero deixar aqui para você em Malaquias capítulo 4, versículo 6. É o último versículo do Velho Testamento. O último versículo, a última promessa contida no Velho Testamento é essa aqui. Malaquias capítulo 4, verso 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos. O coração que se foi, que se afastou, vai se voltar para o filho. E os corações dos filhos se voltarão para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, Deus ele fará com que nessas voltas que o mundo dá, que o coração dá, ele fará com que o nosso coração se converta novamente ao coração do nosso filho, dos nossos filhos, das nossas filhas e vice-versa. Eles também se converterão
ao nosso. Então eu quero convidar você nesse momento a orar pelo seu filho, pela sua filha. É uma palavra breve, né? Durante esse mês, em outro momento, eu vou trazer mais reflexões aqui sobre a mãe, sobre o pai, sobre os filhos, sobre os relacionamentos, sobre o trabalho, sobre a maneira como podemos enfrentar os conflitos familiares. Mas hoje, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, colocar a mão no seu coração e vamos fazer juntos essa oração aqui pelos nossos filhos. Nossos filhos são uma herança do Senhor. Dá trabalho receber essa herança, dá canseira. É um parto, né? Literalmente falando. Mas são um tesouro imensurável. O maior patrimônio que temos aqui na Terra. Eu falei na primeira mensagem, o maior patrimônio, a coisa mais valiosa que temos é a nossa família. Amém? Então eu convido você, que é pai, que é mãe, a descansar em Deus nesse momento em relação aos seus filhos. Confie que Deus, Ele zela pelo futuro dos nossos filhos de uma forma mais perfeita do que nós. Se nós projetamos um futuro para os nossos filhos, se fazemos planos, Deus faz muito mais do que isso. Deus tem pensamentos melhores, maiores e mais perfeitos do que os nossos em relação aos nossos filhos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos clamar ao Senhor no nome de Jesus. Se você puder fechar os olhos. Às vezes a pessoa ouve a mensagem lavando uma louça, fazendo uma comida. Então apenas concorde comigo nessa oração aí. Dê o seu amém no nome de Jesus. Pai amado e querido, somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Nós concordamos, reconhecemos que a melhor coisa que o Senhor nos deu nessa vida são os nossos filhos. É uma herança realmente que veio da Tua parte, que veio do Senhor. E como herança, requer de nós uma renúncia, um sacrifício, a perda de alguma coisa. Muitos pais, como eu, dedicaram os melhores anos da sua vida na criação dos seus filhos, na manutenção de um lar para que, aos trancos e barrancos, ele se tornasse um ambiente ideal para que ali fossem gerados os filhos, para que ali fossem preparadas as flechas que seriam lançadas um dia e na tentativa de acertar o alvo. E muitas vezes nós não conseguimos fazer, Senhor, com que esse lar se tornasse um ambiente adequado. Na nossa ignorância, nos nossos pecados, nas nossas falhas, nós muitas vezes ministramos a culpa, os traumas, a tristeza, a decepção na vida dos nossos filhos. Mas estamos aqui, orando por eles. Entregamos eles em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor cumpra a Tua vontade. Da nossa parte, nós nos comprometemos a ensiná-los os valores e os princípios contidos na Tua palavra. Eu quero profetizar que a vida de cada filho e de cada filha que foi mencionada aqui será uma vida de bênção, será uma vida de realizações, que as portas de emprego estejam abertas para esses filhos e essas filhas, que o mundo das drogas não os absorva, não os atraia, mas que uma vida de santidade seja a realidade para eles. Em nome de Jesus, que eles tenham intimidade com o Senhor, que sejam homens e mulheres de Deus, preparados, que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam agentes de paz, agentes de milagres, onde eles estiverem, que eles façam a diferença nessa geração, que sejam sal, que sejam luz, aonde o Senhor os plantar. Em nome de Jesus, que
cada pai, cada mãe que está ouvindo essa mensagem possa ser um exemplo de vida para o seu filho e para a sua filha. Nos dê sabedoria, Senhor, para lidar com as dificuldades que surgirem durante a criação deles. Ó Deus, eu oro por essa mãe e por esse filho que está envolvido com o mundo das drogas. E essa mãe tem sofrido, essa mãe tem chorado, tem sido tomada pela tristeza, mas ela não se cansa de orar, de clamar, de ir atrás dele. Que o Senhor leve a libertação, Senhor. Dê uma notícia boa para essa mãe. Em nome de Jesus, não permita que esse menino, essa menina seja destruído por esses atrativos de Satanás do mundo. Queremos descansar e confiar em Ti, porque os nossos filhos pertencem ao Senhor. Te amamos porque sabemos que o Senhor ama os nossos filhos de uma forma muito mais perfeita do que nós mesmos, porque nós somos falhos. O Senhor os ama e os conhece de uma forma profunda. Por isso nós cremos e recebemos pela fé a certeza de que o Senhor cuidará deles, conduzirá a vida deles de uma forma irretocável. Que o Senhor nos capacite para sermos melhores pais, melhores mães, para sermos um exemplo a seguir para os nossos filhos. Que possamos motivá-los todos os dias com as nossas palavras, para que eles sejam pessoas completamente apaixonadas por Ti e entreguem a sua vida a Jesus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos e glorificamos o Teu nome. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. O seu filho é um presente de Deus, é uma herança do Senhor. Não abra mão dele, não abra mão da sua família. A família é o seu bem mais precioso e requer todo o seu cuidado, toda a sua atenção, toda a sua dedicação. O seu filho será tocado pela glória de Deus e será liberto. Eu profetizo essa palavra em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você está no canal Minuto com Deus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Essa é a oração da tarde, orando pela família. E eu convido você a estar aqui amanhã, nesse mesmo horário, ao meio-dia, onde nós seguimos orando pela família, para que Deus nos dê um grande avivamento dentro dos nossos lares. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima mensagem, se Deus quiser.